Como é que um estilista que foi filmado bêbado dizendo que amava Hitler virou tema da maior festa de moda do mundo? E mais do que isso, será que dá pra gente separar a obra do artista? Segura essas duas informações, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oiê, seja muito bem-vindo ao Tudo Vira Moda. Eu sou a Amanda Onel e, gente, faz um tempão que eu não sento aqui pra gravar. Um tempão mesmo. Então, assim, eu já peço desculpa, tá? Se eu estiver um pouco meio enferrujada e também pelo tempo que eu fiquei aqui, né, sem gravar pra vocês, mas estava uma correria aqui da minha vida. Mas eu prometo voltar com maior frequência pra cá, tá? E o tema do episódio de hoje já estava martelando na minha cabeça tem um tempo, então achei que ele era perfeito, né, para voltar aqui para os episódios, então vamos começar. E o tema de hoje é John Galliano, e essa história tem dois lados que eu quero muito explorar aqui com vocês, porque de um lado a gente tem, né, entender como que ele virou um dos maiores artistas, esse gênio dentro da moda, porque é inegável tudo que ele construiu e está construindo até hoje dentro da moda, mas de outro a gente encarar o fato de que esse mesmo gênio virou um dos maiores escândalos da indústria da moda e que mesmo assim em 2026 o Met, que é o maior museu de moda do mundo, anunciou ele como o tema do Met Gala de 2027. E é essa contradição que abre a pergunta que vai guiar o episódio inteiro, que é uma pergunta que não é sobre ele, na verdade é sobre a moda, é sobre o cinema, é sobre a literatura, enfim, sobre várias formas de arte, que é, dá pra gente separar a obra do artista? Então vamos por partes, porque tem muita coisa aqui pra gente falar. Então, para quem não tá por dentro, o Met Gala não é só uma festa, né, que a galera vai meio que fantasiada, com umas roupas diferentes. Na verdade, ele é um baile beneficente que arrecada dinheiro para o Costume Institute, que é o departamento de moda do Metropolitan Museum em Nova York. E todo ano, essa festa tem um tema, que é o tema da exposição, que fica ali durante os meses que a exposição está em cartaz. Geralmente é de maio até janeiro, fevereiro do outro ano. E aí, o Met Gala, ele tem também um dress code, e o dress code, ele vem baseado com o tema da exposição. Mas aqui, para o que interessa para o nosso episódio, é que agora, na semana passada, o Met anunciou que o tema de 2027 vai ser uma exposição chamada John Galliano Horizons, que é uma retrospectiva da carreira inteira dele. E aí aqui já vem o primeiro dado que mostra o tamanho disso, tá? Porque com essa exposição, John Galliano se torna apenas o terceiro estilista vivo a ganhar uma exposição individual no Met. Antes deles, a gente só teve outros dois, que foi Yves Saint Laurent, o primeiro, lá em 1983, e Rei Kawakubo, da Comme des Garçons, em 2017. Inclusive, esse que é mais recente, da Comme des Garçons, né, da Rei Kawakubo, é aquele da Rihanna, que tá com uma roupa toda florida. Foi um bem especial, inclusive. E é importante dizer que eles já anunciaram que essa exposição vai ser dividida em 3 partes. Então presta atenção, porque aqui é bem importante da gente entender. A primeira delas não vai ser sobre as roupas e todas as criações geniais que ele já fez. Na verdade, a exposição, né, a primeira parte da exposição é justamente sobre o maior escândalo da carreira dele, que são sobre as falas antissemitas e racistas que ele teve lá em 2011, a demissão dele da Dior e toda a condenação dele. O Met decidiu abrir essa homenagem justamente encarando o pior momento desse homenageado. E o Met sabia que essa escolha de tema geraria muita controvérsia dentro da moda, então rolou um processo para chegar nessa decisão. E segundo o New York Times, o Met, né, não acordou um dia e disse: "Nossa, vou escolher John Galliano, é aí". O que aconteceu foi que durante quase um ano, a Anna Wintour, né, que é a grande chefe da Vogue e que faz todo o Met Gala em parceria com o Metropolitan, junto com o curador da exposição no Met e o próprio John Galliano, se reuniram várias vezes com rabinos e líderes da comunidade judaica de Nova York. E a ideia era ouvir o que essas pessoas achavam dessa escolha de tema e de tudo que aconteceu lá em 2011 e pedir uma espécie de aval antes deles seguirem em frente com essa escolha de tema. E as reações e as opiniões deles foram divididas, eles deixaram bem claro disso. Então a gente teve um rabino que participou, que saiu super impressionado e disse que sentiu no John Galliano uma sinceridade real, que o arrependimento dele não era só um discurso decorado, que ele realmente tinha um pesar muito grande do que ele fez. Já
outras pessoas da comunidade toparam dar uma segunda chance para o John Galliano, mas com uma condição muito clara, que é que a exposição não servisse só para celebrar, né, o estilista, mas que também ensinasse as pessoas sobre os perigos do antissemitismo. E também teve gente nessas reuniões que disse com todas as letras que muita gente da comunidade judaica ia achar isso um erro, que não concordava muito com essa escolha. Mas a gente também teve a Liga da Antidifamação, que é uma das maiores organizações contra o antissemitismo, que declarou que acredita que John Galliano trabalhou de verdade todas essas questões e que já aceitou o pedido de desculpas dele. Mas voltando aqui para nossa história, não teve um consenso nem dentro da própria comunidade judaica, e o Matt sabia disso e decidiu seguir mesmo assim com o tema. Mas tudo isso não é um caso isolado, e olha que eu não tô falando dentro da moda, tá? Eu tô falando especificamente no Met Gala. Isso porque em 2023 o tema do Met foi Karl Lagerfeld, né, que foi o estilista alemão da Chanel durante anos, que faleceu em 2019. E o Lagerfeld, em vida, teve várias falas problemáticas, né, gordofóbicas, comentários contra o movimento Me Too, fala contra imigrantes. E mesmo assim ele foi homenageado, teve muita gente nas redes sociais, né, que protestou contra isso, mas rolou a festa, vários convidados e a vida seguiu. E agora o nosso outro ponto aqui do episódio é a gente entender por que John Galliano é tão importante a ponto do Met querer tanto homenagear ele. Então, vamos conhecer um pouco mais do estilista. John Galliano nasceu em Gibraltar em 1960, mas cresceu na Inglaterra. E desde criança ele amava fantasia, teatro, espetáculo. E aí ele já sabia que ele queria muito trabalhar com isso. E aí, quando ele entrou na fase da faculdade, ele foi estudar moda na Central Saint Martin, em Londres, que é uma das escolas de moda mais importantes do mundo, tá? A gente tem vários nomes que se formaram lá e até hoje eles têm, né, uma participação muito grande dentro do mercado de moda. Mas enfim, voltando para o nosso protagonista, na formatura dele da faculdade, em 1984, ele fez uma coisa absurda, tá? Assim, até hoje eu acho que é um feito gigantesco, porque a coleção dele do TCC, que era chamada de Les Incroyables, que era inclusive inspirada na Revolução Francesa, foi comprada inteiramente por uma das boutiques mais influentes de Londres, que era a Browns, e que ainda inclusive, além de comprar a coleção inteira de um estudante recém-formado, colocou toda essa coleção na vitrine das lojas. Ou seja, ele, como um estudante recém-formado, já tinha vendido toda a sua coleção para uma loja badalada, o que só mostrava o tamanho do talento dele. E aí, depois disso, ele resolveu naturalmente, né, abrir sua própria marca. E aí, nesse início da carreira, já dava pra gente ver duas coisas que iam marcar ele para sempre. Que a primeira delas é o espetáculo, né? Então, desde esse início, os desfiles dele eram puro teatro, com modelos jogando peixe cru na plateia, só para você entender o nível de loucura e teatralidade que ele gostava. E a outra coisa é a técnica, né? Ele sempre gostou de trabalhar muito bem o tecido, ele dominava um corte enviesado, queria que o tecido escorresse no corpo feito uma água. Então, assim, ele era obcecado por esses detalhes que marcaram a carreira dele como um todo. Só que assim, apesar de ser extremamente talentoso, trazer uma moda diferente, ele vivia quebrado, totalmente sem dinheiro. Para vocês terem uma noção, em 1993, né, ele não tinha dinheiro nem para comprar tecido, e aí ele fez um desfile inteiro usando um único tecido preto, que era o mais barato que ele conseguiu. E aí, o que foi legal é porque a gente teve modelos como Kate Moss, Naomi Campbell e Linda Evangelista, que naquela época já estavam se tornando as maiores modelos do planeta, né, as supermodelos. Elas desfilaram de graça para John Galliano só para ajudar ele. E a Anne Wintour já bancava ele por trás, inclusive até dizem que ela ajudou a articular toda a volta dele para a moda depois da polêmica. Mas enfim, o que importa é que lá em 1993 esse desfile virou a chave da carreira dele. Isso porque ele acabou virando o diretor criativo da Givenchy, inclusive ele virou o primeiro estilista britânico a comandar uma grande maison francesa. Mais um momento que apresentou John Galliano para o mundo inteiro foi em 1997, quando ele assumiu a direção criativa da Dior. Isso porque ele pega uma casa de moda extremamente tradicional, como a Dior, e que naquele momento estava meio adormecida, e ele transforma em
puro espetáculo, né. Então ele começa a fazer desfiles que paravam o mundo da moda. Ele coloca trem a vapor de verdade na passarela, coloca mais de 4.000 rosas num salão, traz coleções que iam do Antigo Egito a também Maria Antonieta, e mais do que isso eu também destaco aqui que ele trazia esses desfiles com uma inspiração histórica, assim, de muito tempo, mas sempre com uma pegada bem contemporânea. E as consequências disso tudo é que as vendas da Dior triplicaram com ele no comando, e eu acho que sem exagero, durante 15 anos, John Galliano foi o estilista mais famoso e comentado do mundo. Mas nem tudo eram flores, e por trás disso tudo que estava acontecendo, né, esses desfiles espetaculares, coleções maravilhosas, a vida dele pessoal estava desmoronando. Ele tinha muita pressão, ele produzia diversas coleções, ele perdeu um amigo, né, que era o braço direito dele, durante mais de 20 anos, que acabou morrendo de overdose em 2007. E esse foi um golpe que ele não se recuperou, e aí acabou se afundando de vez no álcool e nas drogas. Mas foi em 2011 que tudo desabou na carreira dele, que inclusive é o ponto de partida aqui do nosso episódio. Ele foi filmado bêbado num café em Paris, e ali ele estava atacando outros clientes, né. Eh, Ele disse com todas as letras que ele amava Hitler, que, gente como vocês, que são as mulheres que estão gravando, estariam mortas, que no caso, né, fazendo referência com que elas seriam judias, que as mães delas e dos antepassados, todos eles foram gaseados, fazendo uma referência às câmaras de gás. Ah, e ainda é possível encontrar esse vídeo que fizeram dele lá em 2011 no Google. E a reação a isso foi imediata, ele foi demitido da Dior na hora e condenado na justiça francesa por insulto público baseado em origem, religião e raça. E no começo ele nem assumiu direito o que ele tinha feito, ele pediu desculpas, mas ele jogou a culpa no vício em álcool e remédios e disse que ele nem lembrava do que ele tinha feito. Só depois, né, já recuperado, inclusive recente, que teve, um documentário sobre, é que ele encarou o assunto de frente e foi honesto, chamou do que ele fez de nojento, horrível, e disse que ele sente uma vergonha enorme de se ver naquele vídeo. E aí depois disso ele foi pra reabilitação, pra terapia e voltou pra moda em 2014 na Maison Margiela, e ali ele foi se reconstruindo pouco a pouco, até que em 2024, na minha opinião, assim, ele fez um dos desfiles de alta costura, mais bonitos e incríveis dos últimos anos, acho que não só de alta costura, tá, num geral, que é aquele desfile que aconteceu debaixo de uma ponte em Paris, com as modelos maquiadas feito boneca de porcelana, tinha todo um acting delas também andando. Esse desfile, assim, é impecável, essa coleção, tanto que ela foi super falada, viralizou a maquiagem inclusive. E inclusive foi esse desfile que reacendeu a ideia de dar pra ele, uma exposição no Met. E aí após esse desfile ele sai da Maison Margiela e agora em 2026 ele reinventa sua carreira mais uma vez, e ele acaba fechando uma parceria com a Zara, né, então um super nome da alta costura, da moda, entrando ali para trabalhar dentro de uma fast fashion, e não é uma coleção pontual, tá, vão ser algumas coleções ao longo de 2 anos, e se eu não me engano a primeira delas já sai agora em setembro. Então, esse é John Galliano, um dos maiores gênios que a moda já produziu, e também autor de uma das falas mais graves que um nome desse porte do mundo da moda já disse em público: "As 2 coisas na mesma pessoa", e é essa contradição que faz a exposição do Met ser tão delicada e que abre a nossa pergunta de hoje: dá pra gente separar a obra do artista? E como eu falei, essa pergunta não é só sobre moda, ela também existe no cinema, na música, na literatura, mas na minha opinião, na moda ela tem um tempero a mais e eu já vou te explicar o porquê. E eu já vou começar dando a minha opinião, tá? E eu acho que depende do caso. E eu sei que isso depende, né, parece um pouco em cima do muro, mas calma que eu vou te explicar, né, do que exatamente depende, porque pra mim algumas coisas mudam completamente a resposta pra essa pergunta. E pra mim tem vários fatores, mas acho que o principal deles é se houve uma responsabilização de verdade, né. Se a pessoa foi condenada, como foi o caso de John Galliano, se a pessoa então entendeu, o que
aconteceu, se ela se retratou, se ela admitiu, se ela resolveu ir mudar, sabe, estudar, fazer uma terapia, ir atrás do que por que aquilo foi errado, e enfim, né, e não só ter soltado ali um pedido de desculpas de fachada pra imprensa. E agora eu vou deixar 3 casos da própria indústria da moda pra você entender como que esse depende funciona da prática. Eu não tô falando do meu depende não, tá, eu tô falando do depende do mercado de moda. Primeiro de todos, Coco Chanel, né, que ela praticamente ajudou a inventar essa moda moderna, né, tem o pretinho básico, tailleur, Chanel número 5, e ela foi e assim, não é da boca pra fora, ela realmente foi, né, uma agente nazista. Eu já falei acho que várias vezes, tanto desse assunto, mas especificamente aqui querendo falar do livro, né, que é o livro Dormindo com o Inimigo, que é do jornalista Hal Vadnor, e nesse livro ele traz justamente toda a ordem cronológica até, né, ela se tornar uma espiã nazista. Ele garimpou arquivos policiais franceses, e aí ele, né, consegue descobrir ali e muita base em fontes, né, enfim, olhando tudo que se tem ali da polícia francesa, que ela foi uma agente da inteligência militar nazista, e ela tinha um número de registro, tinha um codinome que era Westminster, e ela inclusive teve um caso com um oficial nazista. E tudo isso foi facilitado porque ela morava no Hotel Ritz, que acabou virando o quartel-general dos nazistas quando eles invadem Paris. E ela até chegou a ter uma missão, tá, porque como ela era muito amiga de Winston Churchill, para os nazistas ela era a chave secreta para conseguir fazer uma reunião entre Hitler e Churchill para que eles virassem aliados. Inclusive, ela tenta usar das leis nazistas antissemitas, que eram umas leis que tiravam os negócios das mãos dos judeus, para roubar o controle do perfume Chanel número 5, que naquele momento era dos seus sócios, que eram judeus. Então ela quis usar do Holocausto como um atalho para ela ganhar mais dinheiro. E uma coisa importante de dizer é que a Chanel nunca se arrependeu, ela não reparou nada, ela escapou de qualquer punição séria, inclusive, né, ela depois que acaba ali a invasão dos nazistas a Paris, ela vai para a Suíça e fica lá 10 anos, volta para Paris como se nada tivesse feito, reabre a marca e morre rica, reverenciada, e até hoje para muita gente Chanel é um ícone, e ignora essa parte da história dela que inclusive ela mesma ignorava, ela fingia que não aconteceu, a marca finge que não aconteceu, não tem nenhuma retratação, a marca nunca foi atrás de entender o que Gabrielle Chanel fez, como por exemplo, a Boss foi atrás, né, de ver de tudo que Hugo Boss tinha feito. E a Chanel é uma marca que até hoje é tratada como uma joia da coroa da moda mundial, uma das mais valiosas do planeta. E assim, Chanel fez o que fez, nunca pediu perdão, e a indústria não só perdoou, como transformou ela numa santa, né, numa referência de moda ao concurso. Existem livros, frases, placas, enfim. Quase ninguém deixa de querer comprar uma bolsa Chanel por conta disso. Ou seja, a obra dela sobreviveu quase que completamente à parte da biografia da Gabrielle. E agora eu vou falar de 2 casos mais recentes que mostram a mesma lógica, só que com marcas e não com uma pessoa só, né? O primeiro é a Balenciaga, em 2022, que a marca lançou aquela campanha de Natal com crianças segurando ursinhos de pelúcias vestidos com acessórios que remetiam à bondagem, né, que é o sadomasoquismo. E para piorar, uma segunda campanha tinha como cenário documentos de um processo real sobre pornografia infantil. Né, foi um baita de um escândalo. A gente teve a hashtag Cancel Balenciaga que explodiu, as celebridades se afastaram, né, teve gente que rasgou as roupas da Balenciaga em vídeo, né, destruiu, e inclusive a Balenciaga estava num período que ela já vinha sendo muito polêmica ali, né, nas suas últimas coleções. E aí a Balenciaga pediu desculpas 2 vezes, tirou as campanhas do ar e até chegou a processar a produtora das campanhas. E aí, menos de 6 meses depois, ela já estava de volta às passarelas, voltando a ser desejada, né, pelo mundo inteiro. E esse caso, inclusive, virou até estudo de caso de como que uma marca de luxo se recupera depois de uma crise. E o último caso, que é Dolce & Gabbana, em 2018, na China. E aqui vou abrir um parênteses, tá? Vou estar falando da marca e não dos criadores da marca, que eles também têm diversas falas problemáticas e ações, mas enfim, voltando, né, lá em 2018 a marca lançou uma campanha com uma modelo chinesa tentando comer comida italiana com hashi, de um jeito que o público chinês leu aquilo como racista e humilhante.
E no meio dessa crise, vazaram mensagens privadas do próprio Stefano Gabbana com falas ofensivas sobre a China. Ele acabou dizendo que a conta tinha sido hackeada, mas o estrago já estava feito, né? Eles teriam um grande desfile em Xangai, que foi cancelado horas antes. Celebridades chinesas abandonaram a marca. Os sites de compra tiraram os produtos do ar. Foi, assim, um tombo gigantesco. No mercado chinês, eles nunca conseguiram se recuperar totalmente, tá? E a gente tá falando, né, o mercado asiático pro luxo é extremamente importante, sabe? É onde hoje o dinheiro rola pra moda luxo. E eles nunca conseguiram se recuperar lá. Mas, no geral, a marca continua aí vendendo, faturando, e como eu disse, aqui eu só trouxe um caso da marca específico. A gente ainda tem mais outras diversas falas dos fundadores da marca. Mas eu não sei se vocês conseguem reparar num padrão, né, Chanel, Balenciaga, Dolce & Gabbana, toda vez que se decide, né, se aquela marca ou a pessoa vai ser perdoada, quase nunca é pela ética, né, dela ter se retratado pelo aquilo que ela feriu. É sempre o mercado, é sempre o dinheiro. A Chanel voltou, depois de 10 anos de tudo que tinha feito, porque ela dava lucro. Porque ela, enfim, vendia e gerava aquele desejo. A Balenciaga voltou porque ela dava lucro. Mas é por isso que eu digo que depende do caso, mas com uma grande ressalva, tá? Então, se eu for aplicar meus próprios critérios, né, esse caso do John Galliano é um dos mais defensáveis dessa lista, porque ele foi condenado, ele se afastou, ele fez tratamento, ele entendeu o que ele fez, ele buscou entrar na comunidade, ouvir o lado, entendeu, assim, assumiu o que fez. Então, assim, por exemplo, isso tudo é muito mais responsabilização do que a Chanel jamais teve e muito mais do que um pedido de desculpas corporativo que a Balenciaga fez. E um outro ponto importante nessa questão do julgamento de separar a obra do artista é que eu não fui o alvo, né? E então, pra mim, que eu não fui atingida por essas falas, às vezes é fácil olhar, por exemplo, no caso do John Galliano e dizer, mas as roupas são lindas, ele se desculpou, foi atrás, se retratou, entendeu, sabe, trabalhou dentro da comunidade, etc. Mas às vezes, para quem tá vivendo, faz parte, por exemplo, da comunidade judaica, como é o caso, talvez, mesmo ele tendo feito tudo isso, é algo que para ele, para sempre, vai ser algo marcante, né? Então, assim, eu acho que qualquer conversa honesta sobre esse tema tem que começar reconhecendo isso, né? O perdão é sempre mais fácil e mais barato para quem não sentiu aquela dor na pele. Então, olha onde a gente chegou. John Galliano é, sem dúvida, um dos maiores gênios que a moda já teve. Mas ele também disse coisas graves que machucaram muita gente de verdade. Mas ele foi punido, ele se afastou e, ao que tudo indica, né, ele se responsabilizou e foi entender de um jeito que muita gente na mesma situação nunca fez, né? Então, talvez seja por isso, né, que a maior instituição de moda do mundo decidiu colocar ele, né, como tema. E é por isso que eu não quero fechar esse episódio te empurrando uma resposta pronta, porque eu acho que essa é uma daquelas perguntas que a gente tem que pensar junto. Então eu te devolvo a pergunta, né, pra você. Dá pra gente separar a obra do artista? Se dá, o que precisa acontecer pra gente conseguir fazer isso? Basta só a pessoa ser genial, ter um trabalho muito bom? Basta só ela pedir desculpa? Ou tem coisa que nem o talento, nem o tempo, nem o arrependimento apagam? Me conta aqui o que vocês pensam nos comentários. E esse foi mais um episódio de Tudo Vira Moda. E se você gostou, compartilha com alguém que também se interessa por moda. Não esquece de avaliar o podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo e tchau! E eu prometo que não vai demorar tanto agora.